Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, Murilo. Chama ela aqui já para fazer parte. Boa noite, galera. Pessoal que vai entrando aí. Aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Grande honra recebê-la aqui. Mais uma live que a gente está fazendo, né? A gente está com essas 7 lives, né? Que está querendo sempre incentivar a gente, estudante, formandos, né? Recém-formados, que querem aprender diferentes áreas, né? Ter diferentes áreas dentro da engenharia, dentro da arquitetura, na construção civil em geral. E aí, palavras, né, para o seu currículo, gostaria de se apresentar. Bem, para quem não me conhece, eu sou Murilo Reis, sou engenheiro civil, formado já há 17 anos e tenho mestrado em saneamento ambiental e também tenho 4 pós-graduações na área de engenharia, que são engenharia de segurança do trabalho, engenharia ambiental, engenharia de avaliações de perícias e engenharia de produção. E iniciei minha carreira trabalhando os primeiros 5 anos dentro de canteiro de obras mesmo, grandes obras como resorts, prédios verticais, condomínio de casas. E aí comecei a fazer concurso meio que por brincadeira e acabei sendo aprovado em alguns. Então hoje eu sou engenheiro civil concursado de um banco público. E lá nesse banco foi que eu vim descobrir, né, o mercado das avaliações de imóveis, né, vi o tamanho desse mercado que eu particularmente também não conhecia, enfim, nem sabia que era algo relacionado com engenheiros e arquitetos, e nós acabamos descobrindo isso depois que estávamos lá no banco. E além disso, eu também sou coordenador de pós-graduação hoje e tenho esse trabalho nas redes sociais, enfim, e ajudo profissionais tanto nas áreas de orçamento de obras, como também na área de avaliação de imóveis. Então, tenho mini cursos e cursos completos sobre esses temas. Show de bola. E principalmente no âmbito das avaliações, né, que a gente vai tratar hoje do tema, de especialista no departamento da engenharia. Está tudo para escutar bem? Tá um pouco ruim o áudio, mas eu estou ouvindo. Está um pouquinho ruim? Deixa eu ver se eu melhoro com o fone aqui. E aí a gente quis trazer um pouquinho, né,
o conhecimento, para a gente mostrar um pouco sobre a área que está crescendo no Brasil, né? Que realmente é lucrativa, é uma área muito bacana, que é a área de avaliações, né? E, infelizmente, acho que não estão assim, mas tem uma demanda muito, né? Oi, pode repetir? Tá dando para ouvir agora melhor? Melhorou. Show de bola. O que eu estava falando é justamente que a gente quis trazer hoje justamente para falar nesse âmbito das avaliações, né? Já como você é um especialista em orçamento, também sabe bastante, né, da avaliação, uma área que não é tão difundida assim no Brasil, né? E tem muita demanda. Tem uma grande perspectiva de crescimento ainda mais agora, né, nos próximos anos. E a gente quis trazer justamente você para mostrar um pouquinho dessa área, que é uma área muito bela, muito boa de ser seguida, né, na sua carreira profissional, e que o pessoal ainda não conhece tanto na universidade, né, na faculdade, não tem tanto entendimento só quando se depara lá na carreira, né, no profissional. Exatamente. Por que que essa não é uma área que as pessoas conhecem? Porque na faculdade, na maioria delas, na imensa maioria delas, as pessoas não veem sobre esse assunto, né? Então, na cabeça popular das pessoas, elas imaginam que pensou em negociação de imóvel, pensou em quê? No corretor, né? Então é muito natural que a pessoa acha que para fazer avaliações é o corretor. E aí eu vou falar um pouco sobre isso também, sobre o que o corretor pode fazer, o que o engenheiro arquiteto pode fazer. Pois bem, então veja bem, as avaliações de imóveis, né, de acordo com a norma, que é a norma NBR 14653, ela é muito clara e ela é taxativa, ela é literal. Ela diz lá, com essas palavras, que elaboração de avaliação de imóveis, de laudo de avaliação de imóveis, é exclusivo de engenheiros e arquitetos. E aí, talvez algumas pessoas, e até encontro alguns corretores que às vezes vêm até me xingar nas redes sociais porque eu falo isso, né? E aí é preciso entender por que motivo a norma ela determina que sejam engenheiros e arquitetos. E aí tem três motivos básicos. O primeiro e mais importante na minha concepção é que para eu avaliar, eu preciso historiar aquele imóvel. Então, obviamente que as características desse imóvel, o estado de conservação, as patologias que ele tiver, são algo que vai influenciar no valor. Por exemplo, imagina que eu vou avaliar uma casa e ela tem um dano estrutural tão grande que, pô, quem vai querer comprar uma casa que está prestes a cair na cabeça da pessoa? Só que o corretor imobiliário, ele não é a pessoa com o olhar técnico treinado para fazer essa avaliação. Então, esse é o primeiro grande motivo, que para eu fazer uma avaliação, eu preciso fazer uma vistoria e identificar estado de conservação, patologias, etc. e tal. Segundo motivo é que, para que eu faça um laudo de avaliação, não me basta ter uma opinião acerca do valor de mercado, que isso o corretor ele tem mais do que a gente. Por quê? Porque ele vende imóvel todo dia. Então ele sabe mais ou menos quanto é que custa um apartamento no bairro X, melhor do que a gente. Só que na hora que eu faço um laudo de avaliação, eu não posso me basear no que eu acho. Ah, não, porque eu vi aqui alguns imóveis, então eu vou botar esse valor. Não. A avaliação de imóveis eu preciso provar por A mais B aquele valor. E essa prova demanda um cálculo técnico bem avançado, que muitas vezes não é da competência do corretor de imóveis. E para fechar esse assunto, um outro ponto também que bate contra essa questão da avaliação pelo corretor é que o corretor de imóveis ele é remunerado pela venda do imóvel. Então, ou seja, ele é um interessado na venda do imóvel. Então, eu não posso botar, né, uma pessoa que tem interesse, que é remunerada pela venda, para avaliar. Então, imagina que tu quer vender tua casa e tu vai chamar um corretor imobiliário para poder avaliar tua casa. Tu sempre, por mais que a pessoa seja isenta,
tu sempre vai ficar pensando assim, rapaz, será que esse corretor não botou esse valor desse imóvel mais barato para ele poder vender mais caro e ganhar mais? Tu sempre vai ficar com aquela desconfiança. Claro, isso é normal. Então, assim, a norma, ela tentou exatamente nesse ponto deixar uma forma de, primeiro, ser um profissional técnico a fazer essa avaliação e, segundo, que ele não tem interesse. Agora, o Conselho dos Corretores, né, do Cresce, fez uma resolução que permite a eles fazer um parecer, chama-se PETAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, que aí sim é muito mais uma opinião do que uma avaliação técnica. E por isso, né, como a norma ela é clara e taxativa, o que acontece? Os bancos, por exemplo, que são talvez o maior contratante de avaliações no mercado, só contratam engenheiros e arquitetos. Então, é prerrogativa para que você possa fazer avaliação para banco sem engenheiro e arquiteto. A justiça, de uma maneira geral, também pode acontecer, e talvez alguém tenha já ouvido falar, dizer assim, na minha cidade o juiz coloca como perito para fazer avaliação o corretor, mas aí porque ele não sabe. E aí é muito bom quando acontece isso comigo, porque aí eu contesto o laudo facilmente. Eu chego para o juiz, opa, juiz, ó, esse laudo aí pode jogar fora, porque ele não está de acordo com a norma. Então, geralmente, as decisões judiciais vão a essa mesma decisão, que engenheiros e arquitetos são os profissionais responsáveis por fazer avaliações de imóveis. Exatamente. Tem uma coisa que eu percebo também muito, que a maioria dos corretores eles estão mais presos à parte estética, né? A parte estética e a valorização relacionada ao ambiente, ao local. E é justamente o que você falou, ele está diretamente ligado à venda, né? Ele não está ligado assim, ao benefício e à qualidade que está aquele imóvel. Então, ele não tem capacidade, geralmente, né? A grande maioria não tem capacidade de avaliação técnica. Então, a gente não sabe dizer como é que está a relação estrutural, né? Ele vai jogar aquela parte estética, aquela visão, áudio nu, né? E ver primeiramente se bater se acha bonito ou não, pode ser que ele vai avaliar, como você falou, não avaliações, justamente, como nós, engenheiros e arquitetos, somos instruídos a isso, nós devemos sim ter um investimento maior nessa área, né? Ser responsável, né? Porque o corretor não pode dar responsabilidade técnica, né? Exatamente. Então, por isso, por esses motivos que a norma ela é clara, né? Só quem pode fazer é engenheiro e arquiteto. Mas, como eu disse, cabe a nós esclarecer a todos, a sociedade, sobre isso, porque, como eu disse, na verdade, as pessoas acham que quem faz a avaliação é corretor. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lançou um edital para fazer avaliação de alguns prédios, e aí eles, por desconhecimento, colocaram lá, olha, pode se inscrever engenheiro, arquiteto e corretor imobiliário. Aí o que acontece? O CREA foi lá, e para isso que a gente tem que pressionar o CREA, entendeu? O CREA foi lá e bateu e disse no edital, isso aqui está em desacordo. E aí eles foram lá, reconheceram que talvez eles não sabiam mesmo, e aí excluíram os corretores. E aí a pergunta da Marciele, o engenheiro deve tirar a carteirinha do Cresce? Não! Quando você se torna profissional de engenharia, recebeu o seu CREA, você já pode fazer a avaliação. Isso é importante falar, tá, pessoal? Eu não preciso de pós-graduação para fazer avaliações. Quando eu me formo, me graduo, eu já posso fazer. Agora, o que é importante também entender? Uma coisa é eu poder fazer e outra coisa é eu saber fazer, né? Então, por exemplo, eu, Murilo, posso fazer projeto estrutural como engenheiro civil, só que eu não faço nenhuma casa de cachorro. Por quê? Porque eu não sei. Então, não adianta eu poder fazer se eu não sei fazer. No caso de avaliação de imóveis, é a mesma coisa. E como é uma área que não se vê na faculdade, a chance dos profissionais saberem fazer é muito pequena. Até porque não existem livros no mercado que sejam assim, olha, eu vou pegar aqui, vou te indicar um livro, tu pode estudar por esse livro que tu vai sair fazendo avaliação. Não existe esse livro. Por quê? Porque é um conhecimento que demanda uns cálculos bem avançados, enfim. Então, até hoje, pelo menos que eu conheça,
não tem um livro suficientemente didático que você possa ler, estudar e vai aprender e pode fazer sua avaliação. Não conheço. E o outro motivo disso também é que a própria norma também ela é muito complexa, né? Se eu pegar a norma de avaliações para dar uma estudada por conta própria, eu não vou conseguir evoluir, porque ela é muito complexa mesmo. Então, eu só aprendi quando eu precisei, e aí eu fui atrás de um curso, né, para poder me aperfeiçoar nessa área. Bacana. É justamente isso, né, Murilo? Você não precisa ser diretamente ter uma formação, uma pós-graduação, né, uma especialização para ser, digamos que, ser habilitado a avaliar. Mas, claro que é imprescindível um conhecimento técnico, né? E é justamente um defeito que não acontece na faculdade. A gente trabalha muito mais com a elaboração de projetos, né? A gente aprende muito mais a elaboração de projetos, orçamentos, mas essa parte de avaliação, essa parte construtiva, deixa um pouco a desejar, né? Essa parte prática, né? Que a avaliação é totalmente prática. E a pergunta que fizeram anteriormente, né? A gente reuniu uma série de perguntas e era justamente essa. Eu recém-formado, qual a sua indicação que faria para seguir nessa área? Teria livros, teria cursos, teria pós-graduação, parte prática? Deixa eu só responder uma pergunta aqui do Rodrigo e complementar com uma outra coisa que é importante. Apesar de eu não precisar de nenhum curso, nenhuma pós para fazer a avaliação depois que eu sou formado em engenharia, porque a nossa legislação do engenheiro já permite isso, existem algumas exigências, por exemplo, nos bancos, né? Por exemplo, hoje abriu o edital de credenciamento do BNDES, onde engenheiros, arquitetos podem prestar serviços, né, de fazer avaliações de imóveis para esse banco. Só para vocês terem uma ideia, os valores que tem lá no edital por laudo é de R$ 1.450 a R$ 24.000 por laudo. E aí os bancos, geralmente, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste, eles exigem que, além de ser profissional de engenharia de arquitetura, que tenha um curso de no mínimo 20 horas. E aí uma coisa importante que vai ajudar a responder a tua pergunta aí também, é o seguinte, e lá no edital fala o seguinte, olha, tem que demonstrar experiência. Aí que eu acho engraçado, até escrevi sobre isso hoje no meu Instagram. A pessoa que é preguiçosa, ela pega, abre o edital e diz, tem que ter experiência. Eu não tenho, então eu vou fechar o edital e vou assistir Netflix porque eu não posso fazer. Agora, lê o que está escrito lá, por exemplo, no caso dos bancos. O que é a experiência que ele está pedindo? Para tu apresentar 2 laudos. É essa que é a experiência. Ele não disse, olha, você tem que avaliar 10 anos. Não, é para apresentar 2 laudos. Cara, apresentar 2 laudos, eu faço, se eu souber fazer, em uma semana eu faço 2 laudos de avaliação. Murilo, aí eu estou só te respondendo, estou só te vendo aqui as perguntas que as pessoas fazem, porque as pessoas elas inventam 1000 desculpas para si mesmas para permanecer na zona de conforto. Aí, quando eu falo isso, aí vem aquela pessoa e diz assim, mas, Murilo, como é que eu vou fazer um laudo de avaliação se eu não tenho um cliente? Meu amigo, vá no seu vizinho aí e diga o seguinte, meu amigo, eu posso entrar na sua casa e fazer um laudo de avaliação na sua casa sem lhe cobrar nada. É só porque eu preciso demonstrar lá no edital do banco. Quem que vai se recusar? Ou um amigo. Vai lá, avalia a casa do teu amigo, faz um laudozinho e pronto. Então, assim, não é problema nenhum. Agora, óbvio, é aquilo que eu disse. Eu infelizmente, não é porque eu vendo o curso, não estou falando isso porque eu vendo o curso, mas, assim, deixo as pessoas muito livres para depois buscar esse conhecimento. Não existe nenhum livro que diga o seguinte, olha, esse livro aqui tu pode estudar por ele que tu vai aprender a fazer avaliação. Não tem, não tem. Eu não conheço. E olha que eu tenho muito livro aqui, ó. Tem uma seção aqui só de livro de avaliação. E não tem. E ainda, né? Um livro que tu possa dizer, olha, pega esse livro aqui e vai estudar. Tá certo? E assim, como é uma área muito restrita ainda, tem poucos profissionais, tem que tomar muito cuidado. Pessoal, tomem muito cuidado com livros e qualquer curso que tenha na internet. Tem muitos livros e cursos que estão totalmente obsoletos nas metodologias de avaliação. Então, tomem cuidado. Então, a minha sugestão é procurem um curso. Tá, só mais uma coisa importante.
Na próxima semana, eu vou fazer um mini curso que ele é gratuito. Esse mini curso, assim, é para a pessoa ir lá. Vão ser 4 aulas que eu vou dar um panorama sobre a área de avaliações, né? Mostrar o que, que é, quais são as metodologias, enfim. E aí, no final desse mini curso, a pessoa vai ter um certificado lá do mini curso de avaliações de 10 horas, né? A pessoa decide se vai querer fazer o curso ou não. Então, é como se fosse para conhecer a área. Porque eu acho que essa área as pessoas precisam conhecer porque elas têm muitas oportunidades. E aí, só mais uma coisa que a Marcele perguntou. Quem vai vistoriar o nosso laudo? Se ela está se referindo ao banco, os profissionais do banco vão corrigir o teu laudo para saber se você fez de acordo com a norma. Se você não fez de acordo com a norma, você não vai conseguir se credenciar. E aí, a pergunta aqui do Rodrigo Feitosa. Essa pergunta do Rodrigo serve tanto para banco como para a justiça. O juiz é quem escolhe o profissional ou é sorteado com os cadastrados? Não, Rodrigo. Não é sorteado. A princípio, tanto nos bancos como na justiça, é uma fila. Tu te credenciou, tu entra numa fila. Tu pegou um serviço, tu vai para o fim da fila. O normal é esse. Existem exceções, tá? Por exemplo, tu está credenciado no banco e aí tu vai fazer uma avaliação numa cidade a 100 quilômetros, por exemplo, da tua. Apareceu outra avaliação no mesmo dia para a mesma cidade. O banco pode fazer o seguinte, olha, como já tem o Rodrigo que está indo lá fazer uma avaliação nessa cidade, eu não vou obedecer a fila, eu vou logo pegar essa avaliação e vou dar para o Rodrigo fazer logo 2, porque já aproveita que ele está indo para a cidade fazer a avaliação. Então, existe essa questão. E no caso da justiça, aqui eu vou falar também um outro ponto importante. No caso da justiça, pessoal, é muito importante que eu não apenas me credencie, né, no tribunal, mas que eu me apresente ao juiz. Então, te credenciou, marca uma audiência com o juiz, tá? Isso aí as pessoas têm medo, acham que é muito difícil, mas é possível sim. Pode ser que tu pegue um chá de cadeira, que a pessoa fique lá te cozinhando, tu tenha que ir lá 2, 3 vezes, mas não importa. Seja insistente, marque uma audiência com o juiz para apresentar o seu trabalho como perito. E aí, é um caso que, por exemplo, a pós-graduação faz diferença. Como eu disse, não sou obrigado a ter pós-graduação. Mas para quem vai ser perito judicial, faz diferença. Por quê? Porque talvez o único lugar que teu currículo vai ser analisado é na justiça. Por quê? Porque o perito vai ter que sentir segurança que tu sabe fazer aquilo. Então, quanto mais cursos, pós-graduação tu tiver na área de avaliações e perícias, mais o juiz tem confiança. E como o perito do juiz é uma atribuição de confiança do juiz, o juiz também pode não obedecer à fila. Por exemplo, o Rodrigo foi lá, se apresentou, levou o currículo. Pô, o Rodrigo tem pós-graduação, tem vários cursos na área. O juiz pode, cara, eu vou entregar um laudo para esse cara aqui, porque nesse aqui eu já confio. E aí, quanto mais tu for fazendo, mais confiança, claro, fazendo bem feito, mais confiança o juiz vai tendo e mais avaliações, mais perícias tu vai pegar, tá certo? É uma coisa que eu vejo muito. Pode falar, desculpa, só mais essa pergunta aqui do Heitor. Não confunda, Heitor, avaliação de imóveis com vistoria de obra. É totalmente diferente. A avaliação de imóvel é o seguinte, o cliente quer comprar um apartamento, o banco vai liberar o financiamento. Quanto que o banco vai emprestar? Ele tem que emprestar um valor que, se porventura a pessoa que comprou não pagar as parcelas, ele vai vender aquele imóvel e vai recuperar o dinheiro dele. Então, isso é uma das atividades que tu pode prestar para o banco. No caso de avaliação, de vistoria de etapa de obra, isso é outro serviço totalmente diferente de avaliação de imóvel. Então, para isso, inclusive, os critérios para te credenciar são outros. Se não me engano de cabeça agora, para tu se credenciar para fazer vistoria de obra, tu tem que ter ARTs de execução de obra. É totalmente diferente, tá bom? Marciele, você disponibiliza modelo de laudo no curso? Sim, disponibilizamos. Pode continuar agora. Show de bola. Aí já precisa vai ficar salvação, né? Uma das hipóteses, Murilo, que o pessoal sempre questiona de quanto em quanto abre justamente as vagas, né? Para avaliações, como é que se dá esse processo, abre todo ano, se tem um período de cada banco. Não, olha só, os bancos, eles abrem editais geralmente de 5 anos de validade, né? Por exemplo, o BNDES está abrindo hoje.
Lá o edital diz o seguinte, validade do edital, 5 anos. Então, a princípio, é para esse edital ficar aberto 5 anos e qualquer momento dentro desses 5 anos tu poder te credenciar. Mas o que acontece? Às vezes, a demanda é muito grande, muita gente se credencia, o banco não aguenta, ele pode fechar temporariamente. Então, por exemplo, a Caixa, ela abriu ano passado, edital, validade de 5 anos. Sabe quantos credenciados teve? 10 mil. Então a Caixa pegou assim, opa, peraí, deixa eu fechar aqui, enquanto eu analiso esses, e aí depois, lá na frente, eu posso reabrir. Então o edital ele tem 5 anos de validade, tá certo? E a princípio é para ele ficar totalmente aberto esses 5 anos. Eventualmente, o banco pode fechar. Então lá diz, olha, o banco pode fechar a qualquer momento. Então, assim, no caso da Caixa, fechou, mas tudo indica que vai reabrir nos próximos meses, depois que for todas essas 10 mil empresas analisadas. No caso do Banco do Nordeste, por exemplo, como a demanda não foi tão alta assim, né, já que é um banco que atua só na região Nordeste, abriu desde julho do ano passado e continua aberto. Por quê? Porque o edital é de 5 anos. O BNDES está abrindo hoje, é de 5 anos. Inclusive, algumas pessoas, né, quem for depois na página lá do BNDES, tem vários e-bookzinhos de perguntas e respostas. Tem pessoas que perguntaram isso. Vem cá, quanto tempo você vai me credenciar? Aí está na resposta do banco. Além de estar no edital, ele respondeu. Olha, o prazo são 5 anos, mas pode fechar a qualquer momento. Então, só tome cuidado com isso. Então é muito importante você ter uma preparação antecipada, né? É como você falou, de execução de RT, de laudos. Então se prepara antes, porque se você for deixar para estar pegando no meio do caminho, pode cortar, né, justamente o edital e você ficar de fora. Então é muito importante você já estar preparado, porque assim que você abrir o edital, você já vai ter, digamos, uma prioridade. Você vai ser um dos primeiros a estar lá no funcionamento. Isso vale para tudo na nossa carreira profissional. Eu conheço muitos alunos que eles falam assim para mim, né? Murilo, dá um exemplo aqui, não vou nem falar dos meus cursos. Vamos imaginar que tem um curso de MS Project que outra pessoa esteja vendendo, para não falar que sou eu. Aí a pessoa vai chegar e vai dizer, Murilo, tem um curso de MS Project, pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer agora. Quando eu me empregar, eu vou fazer. Aí sabe o que vai acontecer? Vai aparecer a vaga pedindo MS Project e ele não vai ter. Por quê? Porque ele não investiu, tá certo? Então, assim, pessoal, olha, tem que investir em si mesmo, né? Não tem para onde correr. Eu sei que é sacrificante, eu sei que é ruim, e aí eu vou dizer por mim aqui, Murilo, né? Quando eu comecei minha carreira, eu emendei logo 3 pós-graduação seguidas, né? Todo mundo sabe que pós-graduação é um investimento caro. Cara, eu pedi empréstimo para fazer, porque eu disse, cara, eu tenho que me qualificar. Então, isso é uma coisa importante, tá certo? Se qualificar. Então, quando eu falo para mim de edital, de concurso público, enfim, do que você sonhar para a sua carreira, não espere, eu vou esperar abrir o edital do concurso público para estudar. Não, tu tem que estar preparado antes, né? Então, por exemplo, o edital está abrindo hoje, a previsão é ficar 5 anos. Eu vou esperar para fazer ano que vem. Cara, começa a te preparar agora para poder, tu daqui a 2 meses, estar com tudo pronto e participar, tá certo? E lembrando, o investimento que tu faz para o BNDES, por exemplo, que o edital está aberto, é o mesmo investimento que tu vai fazer para se credenciar na Caixa, no Banco do Brasil, enfim. Então, eu costumo dizer que cada curso que tu faz é como se tu agregasse uma nova ferramenta. Tu ganhou uma ferramenta, cara. Essa ferramenta aqui tu vai poder usar para o BNDES, para a Caixa, Banco do Brasil, para o que for. Então, pensem no investimento em qualquer curso. E ainda que você diga, não, a avaliação de imóveis não é para mim. Eu prefiro me especializar em projeto de concreto, de estudo de concreto armado. Então, vá fazer curso nessa área. Cada curso que você fizer é uma ferramenta que você ganhe. Quanto mais ferramentas você tiver, mais problemas você consegue resolver. Quanto mais problemas você consegue resolver, mais resultados você dará. Maior sua chance de empregabilidade e de ter sucesso na profissão. Só mais responder mais uma pergunta aqui do Cláudio Viedo. Pessoa física pode participar? Na justiça pode. Para se credenciar, para ser perito, pode. Para os bancos, não. Os bancos precisam que você tenha um CNPJ. Pode não ser seu. Se você tem um amigo que tem uma empresa, por exemplo, você pode fazer uma parceria com seu amigo. Dizer assim, olha, meu amigo, foi o seguinte, tá sabendo que tem esse edital aqui, bora
inscrever a tua empresa lá, cadastrar a tua empresa, e eu vou entrar como responsável na área de avaliações. Por quê? Porque eu cumpro as exigências do edital, que é ter um curso de 20 horas e apresentar os laudos. Então, tu pode fazer em parceria, mas tem que ter um CNPJ. Exatamente. É a grande verdade, né? Se esperar a onda passar, vai levando tudo. Então é importante a gente estar preparado sempre. É até um exemplo muito importante sobre o BIM, né? O BIM, próximo ano, 2021, vai ser obrigatório de todas as obras públicas. Então, licitação no sistema CAD não vai ser mais aceito. Então, até um convite que eu faço a vocês, quem estiver disponível, a gente está liberando aí um curso gratuito de BIM. Então, justamente, a gente quer levar esse conhecimento para o pessoal, né? Assim como a gente está trazendo para aprender. É como você falou, que assim, o cara investe lá. É engraçado que muitas pessoas investem rios de dinheiro em uma faculdade, né? E na hora para investir no conhecimento que vai trazer um resultado direto, né? Eles têm medo de investir. E isso é muito engraçado, né? Então a gente tem que mudar essa cabeça de investir naquilo que vai trazer resultado, né? Não, e fora, cara, que eu digo assim que em muitos casos, claro que eu não vou dizer que são todas as pessoas, mas em muitos casos é uma questão meramente de prioridade, né? A pessoa, ela gasta com tantas outras coisas porque ela está meio desesperançosa. Ela diz assim, eu vou investir em mais um curso, já que eu já tenho faculdade e estou desempregada, para que eu vou gastar mais dinheiro em mais um curso? Então, a pessoa, ela sempre pensa assim, só que ela gasta no Netflix, gasta no fim de semana tomando uma. Enfim, então, tipo assim, eu falo assim às vezes, olha, pessoal, um fim de semana por mês que tu não sai, tu tem o dinheiro para poder investir em um curso. E volto a dizer, isso independente da área de atuação, tá bom? Engenheiro Laudemar perguntou aqui, CNPJ tem que ser de empresa de engenharia ou pode ser CNPJ de empreiteira? Olha, imagino que a empreiteira ela tem, dentro das suas atribuições, serviços de engenharia, né? Porque se ela executa a obra, então, independente da questão aí, sim, o CNPJ tem que constar o CNAE, que é o Cadastro de Atividades Econômicas, de serviço de engenharia. E também tem que ter registro no CREA ou no CAL, se for arquiteto, tá bom? Então, Murilo, quais são os passos aqui que você daria? Como você, nos licenciados, faria hoje? Quais os passos? Isso. Comprar um analista de avaliação, né? Bem, a primeira coisa, volto a dizer, que a pessoa tem que ter primeira coisa é o conhecimento, né? Então, volto a dizer aqui, volto a dar a dica, tá, pessoal? Semana que vem vou fazer um mini curso gratuito, tá? Aí tu vai fazer um mini curso gratuito e no final do mini curso gratuito eu vou oferecer a oportunidade quem quiser fazer o curso completo. De repente tu pode fazer o mini curso gratuito e falar, não, cara, eu não vou gostar dessa área aí, não. Beleza, tu teve a experiência, né? Teve uma oportunidade de conhecer a área e depois no final tu decide se tu quer ou não. Primeiro ponto é esse. Vitor Aragão perguntou, o meu curso qualifica para o BNDES? O edital do BNDES ele pede um certificado de 20 horas de um curso que aborda inferência estatística. O meu curso aborda inferência estatística e tem 40 horas, ou seja, o dobro do que é exigido pelo banco. Então, ele cumpre a exigência que está no edital, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse, aprender. Aí vai vir outras coisas que são importantes, né? Vocês vão, quando vocês conhecerem a área de avaliações, quem fizer um mini curso, enfim, vai descobrir que, assim como todas as áreas da engenharia, eu mais cedo ou mais tarde vou ter que investir em um software, né? Esse software, dentro do meu curso, eu já abordo ele, né? Ou seja, a pessoa já vai ter o treinamento para usar um dos softwares, né? Dentro do meu curso, que é o principal software do mercado. E também os alunos do meu curso têm desconto de 30% para poder comprar esse software. É um software barato em comparação com outras áreas da engenharia. Por exemplo, se eu for comprar um Eberic, um CIPCAD, quanto é que é um software desse? É caríssimo, né? Um software de avaliação de imóveis, esse que eu estou falando, que é o top de linha do mercado, é R$ 1.500. Para os nossos alunos, ele sai a R$ 1.000, né? Então, o segundo passo é esse. Então, primeiro eu tenho o conhecimento,
lá na frente eu vou precisar de um software, né? Então, é isso aí. E aí, se eu quiser me credenciar nos bancos, eu vou precisar abrir uma empresa ou procurar um colega que tenha. Se eu for abrir uma empresa, isso é outro obstáculo que as pessoas criam na cabeça delas, né? Ah, tem que ter uma empresa. Qual é a dificuldade em 2020 de abrir uma empresa, pessoal? Não criem problema onde não existe problema. Abrir uma empresa é muito simples, é um procedimento que dura de 30 a 45 dias, tu vai procurar um contador. Tem custo? Tem. Aí a gente volta naquela tecla. Pessoal, não existe colheita sem plantio. E não existe plantio sem investimento. Se eu for fazer uma plantação de alface, eu vou ter gasto. Então, eu vou precisar pagar para poder abrir uma empresa. Por exemplo, os nossos alunos do nosso curso, eu tenho um convênio com o escritório de contabilidade que ele não cobra nada, zero para abrir tua empresa. Claro, tem as taxas que a prefeitura vai cobrar e tal, enfim, mas ele não cobra, ele cobra zero. E a mensalidade, qual é o gasto que eu vou ter? Os meus alunos têm, com esse convênio, vai pagar R$ 120 de mensalidade. Então, assim, é o custo mensal que tu vai ter com contabilidade, 120 com tua empresa. É R$ 120, é somente isso. Claro, faturou, prestou serviço, vai ter que fazer nota fiscal e pagar imposto. Mas, pessoal, isso eu tenho que fazer se for pessoa física ou se for pessoa jurídica, eu vou ter que pagar imposto, né? E a alíquota, o percentual que uma empresa paga no Brasil de imposto é muito menor do que como pessoa física. Exemplo, eu, Murilo, sou engenheiro e sou carteira assinada lá no banco onde eu trabalho, que eu sou concursado. Descontado no meu contra-cheque, 27,5% de imposto de renda. Vocês não escutaram errado. Se eu ganhar um exemplo, 10 mil, fica R$ 2.750 para o imposto de renda. Já é descontado automaticamente do meu salário. Se eu sou autônomo e tenho minha empresinha e faço uma avaliação para o mesmo banco e que eu ganho a mesma avaliação, R$ 10.000, sabe quanto é que eu pago de imposto na minha empresa? 6%. Então, ou seja, eu recebo 9.400. Então, observa a diferença, né? Então, abrir uma empresa, pessoal, não é uma dificuldade. Pelo contrário, todo mundo que for atuar na engenharia, na arquitetura, mais cedo ou mais tarde vai precisar abrir sua empresa. Então, qual é a minha sugestão? Fazer logo, começar agora. Cláudio, para os nossos alunos, né, do nosso curso, esse convênio com o História de Contabilidade fica R$ 120 por mês, o escritório de contabilidade cobra no plano básico dele. Só para você ter uma ideia, eu, Murilo, na minha empresa, antes de eu ter esse convênio, eu pago R$ 300 para o meu contador por mês. É o que eu pago. Eu, Murilo, tá bom? É uma pergunta que fizeram. Se poderia ter mais de um convênio com bancos diferentes. Pode. Tu pode se credenciar em todos os bancos. Aí que eu estou dizendo. Com a mesma empresa, com o mesmo certificado e com os mesmos laudos, porque os bancos pedem 2 laudos, né? Com esse pacote que tu fez para um banco, tu pode se credenciar em todos. Inclusive, essa pergunta foi interessante, muito boa essa pergunta, porque hoje eu estava lendo o e-bookzinho de perguntas e respostas do Itaú do BNDES. Tem uma pessoa que perguntou isso. Eu posso usar os mesmos laudos que eu usei lá no outro banco? O BNDES disse, pode, claro, qual o problema? Não está certo o laudo? Então não apresenta o laudo, não tem problema. Você está fechando o serviço, né? Você não está sendo propriamente aquele funcionário exclusivo do banco. Exatamente. E essa é uma grande vantagem. Eu falo que essa área de avaliações e perícias, ela permite 2 coisas. Uma, tu ser autônomo e permite que, vamos supor, que tu já tenha uma empresa de construção ou que tu tenha já um emprego. Tu pode fazer isso nos fins de semana, por exemplo. Eu peguei uma avaliação que o banco me passou, eu tenho um prazo para fazer ela de até 15 dias, então eu posso deixar para fazer no fim de semana, não tem problema nenhum em relação a isso, tá certo? Então, tem uma flexibilidade muito grande. E como o colega perguntou aí, todo dia vai ter uma avaliação se eu me credenciar em todos os bancos. Já imaginou? Eu estou cadastrado no Banco do Brasil, Caixa,
né, se for aqui no Nordeste também, Banco do Nordeste, BNDES, for me credenciado na Justiça, tiver parceria com os escritórios de advocacia da cidade, com os escritórios de contabilidade da cidade, que são outras pessoas que contratam avaliações, meu amigo, não tem como tu não ter serviço quase todo dia, porque é muitas pessoas que contratam avaliações. Só para você ter uma ideia, pessoal, só a Caixa Econômica, que ela domina 70% do mercado de financiamento de imóveis, ano passado, olha que ano passado nós estávamos numa crise, né? Foram feitas 500 mil avaliações no Brasil inteiro, 500 mil de avaliações. Então, como tudo está se desenhando para uma retomada forte na construção civil, as notícias são animadoras, a tendência em 2021 é que esse número seja bem maior. E está entrando um novo banco nesse segmento, né, que não trabalhava com isso, que é o BNDES, que o edital abre hoje. Então, assim, é realmente bastante oportunidade. Eu acredito muito nesse mercado. E só para vocês terem uma ideia, eu, Murilo, não presto serviço para o banco nem para a justiça, porque eu nem posso, né? Porque eu sou funcionário de um banco. Mas eu posso fazer avaliações para escritório de advocacia, para história de contabilidade. Então, assim, eu, Murilo, só pego o filé, que eu digo assim, o filé, porque eu só pego as avaliações mais caras. Então, eu pego a avaliação de 10 mil, de 12 mil, uma avaliação, né? Então, é uma área que realmente tem muita oportunidade. Até o nosso amigo aqui, Leonardo Coimbra, da Planner Consultoria, também é outro grande avaliador, que vai fazer uma live também muito interessante. Depois vão lá no perfil do Planner Consultoria, vai ter uma live, eu vi hoje no story dele, que é ele, outro profissional de engenharia e uma contadora. E nessa live eles vão falar também sobre o credenciamento no BNDES, tirar as dúvidas e tal. Bem interessante. Eu não sei que dia é, não lembrei. Mas depois vão lá no plano de consultoria e verifiquem lá que vai ter bem, bem bacana isso. E é uma área que você tem liberdade, né? Você não fica preso 100% naquilo. Você pode ter muito bem decisão de escolha, né? Exatamente. Ela permite isso, que você tenha mais flexibilidade. E aí, como eu disse, tanto se você é autônomo, né? Como também se você já tem um outro trabalho, você consegue conciliar. Porque dependendo da quantidade de avaliações que você pode fazer no fim de semana, enfim. Eu, por exemplo, Murilo, só trabalho no fim de semana quando eu pego minhas avaliações, porque durante a semana eu estou no banco. Ó, uma pergunta bem interessante aqui do Haldin. Qual é o passo a passo? Pintou uma avaliação, qual a sequência de atividades? Isso eu até fiz uma postagem, acho que foi ontem, lá no meu Instagram. A própria norma ela já diz o passo a passo. Primeiro passo é solicitar a documentação. Tudo que tu tiver de documentação daquele imóvel. Por exemplo, o documento, né, o Registro Geral de Imóveis. Se ele tiver, por exemplo, o carnê do IPTU. Se ele tiver projeto. Se tiver, não é obrigatório, né? Geralmente, por exemplo, nos bancos, a pessoa te dá só o documento do imóvel e tu vai fazer a avaliação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, com base nesse documento, tu já vai ter uma noção do que tu vai avaliar. Por quê? Porque lá vai ter a descrição do imóvel, né? Como é que ele é, enfim, pelo menos uma descrição do imóvel original. Porque às vezes tu chega lá no local, o cara já ampliou e tal, mas enfim, tem uma descrição lá do imóvel. O padrão de acabamento, enfim, já dá para ter uma pequena noção. A idade do imóvel também pelo documento tu consegue ver e consegue ver a localização. Aí tu vai passar para fazer a vistoria do imóvel, vai marcar com a pessoa um dia para tu ir vistoriar. Aí nessa vistoria tu vai verificar se o que está no documento está batendo com o que está lá executado, né? E claro, vai identificar quais são os fatores, na sua opinião, enquanto avaliador, que você acha que valoriza ou desvaloriza aquele imóvel. Então, o que tu vai analisar? O tamanho dele, quantos quartos ele tem, o padrão de acabamento dele, se é baixo, se é normal, se é alto, o estado de conservação dele, se ele tem muita patologia, se não tem, enfim, tu vai fazer uma análise desse imóvel. Depois de fazer uma análise desse imóvel, tu vai buscar no mercado ali naquela região, preferencialmente, imóveis parecidos com aquele para você fazer o que a gente chama de amostra, né? É coletar na região
imóveis parecidos com aquele para poder fazer uma comparação de preço entre o que tu viu ali na vizinhança e aquele imóvel que tu está avaliando, tá certo? Esse é o método recomendado pela norma preferencialmente, o método chamado de comparativo. Agora, é claro, imagina que é quase impossível que os imóveis que eu encontrar para fazer a comparação com o que eu estou avaliando, eles sejam exatamente iguais. É diferente de eu avaliar um carro, porque um carro, se eu quiser avaliar um Gol 97, eu vou encontrar vários Gol 97 no mercado, porque é produção em série. Casa não, cada casa é uma casa. Então, para isso, eu vou precisar fazer um cálculo estatístico, né, que a gente chama de regressão linear, que pode ser simples ou múltipla, né, enfim, uma avaliação, um cálculo estatístico mais avançado, onde eu vou determinar, de acordo com essas características que eu considero que são importantes para o valor daquele imóvel, eu vou chegar numa conclusão, né, de uma equação de como calcular o valor de mercado daquele imóvel. Então, basicamente é isso. Agora, existem exceções, né? Nem sempre é possível fazer pelo método comparativo, enfim. Então, vou dar uma dica aqui, porque realmente fica muito curto para eu falar de todos os métodos de avaliação. Depois, quem quiser lá se inscrever no nosso mini curso, que é gratuito, na semana que vem, manda um direct que eu mando o link para você se inscrever, e aí lá eu vou apresentar sucintamente todos os métodos de avaliação previstos pela norma, tá bom? E vou falar também bastante lá sobre os editais dos bancos, sobre a perícia judicial e etc. De bola. E outra pergunta aqui, para dar uma olhadinha, perguntaram, quais são as principais formas de encontrar os editais? Caso ele tenha os editais. Os editais de credenciamento, você tem que ficar atento no site dos bancos, né? Então, todos os bancos públicos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste, tu tem que ir lá sempre tem lá um menu de licitações, né? Então, tipo assim, as pessoas que sabem que é licitação, pensam assim, não, mas espera aí, licitação não é aquele negócio que a gente apresenta a proposta de preço. Não, é porque, na verdade, o edital de credenciamento é um tipo de licitação. Aí tu vai lá e vai observar o edital de credenciamento, vai verificar qual o prazo para documentos para você se credenciar. Então, basicamente é isso. E, claro, ficar muito atento, pessoal, nas redes sociais, ao que é importante, tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente segue trilhões de pessoas, né? O Whindersson Nunes, Luciano Huck, Neymar, e a gente perde tempo, às vezes, perde tempo nesse sentido. Pô, tem tanta coisa que vale a pena na internet. Por exemplo, se eu sou profissional de engenharia e de arquitetura, eu tenho que estar seguindo os perfis de todos os CREAs, eu tenho que estar seguindo os perfis dos principais profissionais da área. Por quê? Porque muitas vezes o próprio perfil do CREA vai divulgar os editais. Olha, está aberto o edital do Banco do Nordeste. Então, enfim, quanto mais a gente utilizar nossas redes sociais para ter informações, né, de qualidade, melhor, né? Eu sei que é bacana saber se o Whindersson Nunes terminou o casamento dele, se não terminou, se a mulher dele está com outro, se não está. Tem gente que gosta, né? Mas, cara, sigam perfis que valem a pena. Então, assim, vou dar algumas dicas para vocês aqui de perfis que tu tem que estar seguindo. CREA, perfil do Senai, do Sebrae, da Federação das Indústrias, do Sinduscom da tua região. Cara, essas instituições que eu falei aqui agora, CREA, Sinduscom, Federação das Indústrias, Sebrae, Senai, tem um monte de evento gratuito, cara. Gratuito, online e presencial. Quando né, a pandemia deixar, eles têm muito evento presencial. E sabe uma coisa que me espanta? Assim, eu sempre vou nesses eventos, IBAP, muito bem lembrado, Daiane. O perfil do IBAP tem que seguir também. Eu sempre vou nesses eventos, cara, e aí eu chego lá, tá o auditório vazio, né? Ou seja, cheio de lugar sobrando, num evento gratuito, às vezes uma palestra top que o professor vem de outro estado, e aí eu fico pensando assim, pai, será que simplesmente os estudantes de engenharia, os engenheiros recém-formados, os arquitetos recém-formados,
eles não estão sabendo disso, é uma possibilidade. E a segunda possibilidade é, eles estão sabendo, mas eles preferem não ir. E aí eu comparo muito isso com a semana de engenharia. Pense aí a semana de engenharia da faculdade. 80% da galera imagina o seguinte, é uma semana de folga. E aí nem aparece na faculdade. Ou seja, perde as oportunidades, pessoal. Olha, por mais que você estude, compre todos os livros, todos os cursos online que você imaginar, nada substitui o olho no olho, o network que a gente chama, né? Conhecer pessoas da nossa área. E tu quer um local melhor para conhecer pessoas da nossa área do que esses eventos que eu estou acabando de citar, né? Que muitas vezes são gratuitos. A Simone vai repetir. Simone, ó, IBAP, IBAPE, CREA, Sinduscom, Sebrae, Senai e qual foi o outro que eu falei? Sebrae e Federação das Indústrias. Esses são os principais. Agora, claro, também procure seguir profissionais que agregam na sua profissão, entendeu? Então comece a fazer um filtro dos perfis que você segue nas redes sociais, de profissionais de referência. Hoje, vocês têm uma oportunidade que eu, Murilo, não tive. Eu nunca fui de uma família de engenheiros, de construtores, então eu não tinha uma referência para seguir. Eu não tinha assim aquela pessoa, pô, eu quero ser igual a essa pessoa. Hoje em dia tu tem essa oportunidade, por exemplo, eu quero ser um projetista estrutural. Pô, tu tem a oportunidade de seguir o perfil do Rangel Lage, o Cal, muito bem lembrado, viu, Luciene? O Cal, o Rangel Lage, o Vinícius Cardoso, o que mais? Vinícius Cardoso, Rangel Lage, enfim, tem outros aí que me deu branco agora. Eu quero ser um profissional de gestão de obra. Eu posso seguir o perfil do Vinícius Santos, que ele dá várias dicas lá, do Rodrigo Nunes. Então, assim, hoje tem muita gente que está aqui entregando conteúdo gratuito, mostrando um pouco do dia a dia para vocês. Só basta que vocês filtrem. Aí, enquanto isso, vocês estão seguindo o perfil engenharia e memes. É legal ver os memes e tal, mas, pô, às vezes não agrega isso, sabe, cara? Então, assim, filtre um pouco para vocês realmente seguirem o que é importante. Porque aí, quando o perfil importante posta uma notícia importante, às vezes tu não consegue nem ver, porque tu tá seguindo um trilhão de perfis que não tem nada a ver, isso de engenharia e fora da engenharia, né? Como eu citei agora há pouco. Exatamente. Aquela lei, né? Você é a somatória das 5 pessoas que você mais convive, né? As redes sociais também é um exemplo disso, né? Se a gente está vendo todo dia desinformações e nem informações, né? Que não levam a gente a nada, a gente também vai ser levado a isso. Então, quando a gente começar a profissionais que vão dar dicas, capacitar a gente também vai sondar com eles, né? E as redes sociais, elas são inteligentes, né? Por exemplo, como o colega que falou aqui, se eu todo dia vou lá olhar o perfil do Gustavo Lima, toda vez que eu for abrir meu Instagram, ele vai estar lá aparecendo em primeiro lugar, porque o perfil entende que eu gosto de seguir aquela pessoa. Então, toda coisa que o Gustavo Lima postar vai aparecer em primeiro lugar no meu feed. Então, quanto mais pessoas da área tu seguir e acompanhar, quando essa pessoa postar algo relevante, vai aparecer para você em primeiro lugar, entendeu? O Dorea Matos, muito bem lembrado aí pelo Luiz Carlos, a Dorea Matos também é referência. Eu sou orçamentista, né? E claro que para mim é uma das maiores referências, estudei muito pelos livros dele, enfim. Então, todo mundo está nas redes sociais hoje em dia, quase todo mundo. Basta saber quem seguir. E principalmente aplicar, né? Seguir em qual plataforma, Matheus Santana perguntou? Em todas que você encontrar a pessoa. Hoje o Instagram é uma das principais, né? Mas tu tem YouTube, enfim, tem em todo canto. E principalmente aplicar. Não adianta você só ficar na teoria, né? É aquela obesidade mental, né? Você só teoria e nunca conseguir aplicar. Luiz perguntou. Sobre a tecnologia, é isso.
faça um pouquinho, né? Se você quiser aprender também, esse nosso Instagram é justamente para disponibilizar tudo sobre vinho de graça. Então, a gente quer realmente levar para os estudantes, recém-formados, e para aquelas pessoas que querem migrar e aprender o vinho. Essa é a oportunidade aí, gratuita. Então, a gente vai toda semana estar postando. Também está trazendo diversidade, né, dentro da área. O caso do Murilo também, em outros casos, né? Que a gente tem realmente levar informação de qualidade para todas as pessoas. Pois é, só lembrando aqui para o Luiz Oliveira, não sei se ele estava aqui desde o início da live, né? A partir do ano que vem, existe um decreto que tem um cronograma de implantação do BIM no Brasil. Então, se já vem sendo utilizado na iniciativa privada, por exemplo, em algumas prefeituras que já são mais avançadas, mas a partir do ano que vem existe um cronograma de implantação. Ou seja, a partir do ano que vem é uma oportunidade grande para você que vai trabalhar com BIM, por exemplo, sair ofertando esse tipo de serviço para as prefeituras. Por quê? Porque já a partir do ano que vem vai começar a implantação. Então você precisa começar a se capacitar hoje. Se você não está capacitado ainda em BIM, tu já está atrasado aí. Então, esteja para o ano que vem preparado para sair batendo de porta em porta aí nessas prefeituras, ofertando o teu serviço, porque ele será cada vez mais exigido, tá, pessoal? Então, aproveitem para poder começar a estudar isso aí. Só um dado, Murilo. Cerca de 95% das empresas hoje não aplicam o BIM. Então, imagina aí o avanço que você está sendo estruturado. Você consegue, em cerca de média, de reduzir cerca de 20% do custo médio final da obra. Então, é uma redução muito significativa para o cliente. E além de projetar mais rápido, né? Fazer a execução de projetos mais rápido, cerca de 16% a menos. Imagina aí, você quer otimizar o seu tempo, projetos de maiores qualidades e ainda assim conquista os clientes, né? Porque todo cliente pensa nisso, né? Exatamente. Eu, por exemplo, ainda estou engatinhando ainda, né? Estou começando a aprender agora, estou bem, né, um nível bem baixo. Mas assim, o banco que eu trabalho já está perguntando quem sabe, quem está precisando se capacitar, porque ele sabe que a partir do ano que vem não tem escapatória. Ou aprende ou tu vai ficar para trás. Exatamente. Então, o convite que eu faço para todo mundo, a oportunidade aí, nosso Instagram, nosso YouTube tem um curso totalmente de graça, ensinando. É a principal ferramenta hoje, né, que é o REF. Existem N plataformas, mas hoje a gente sabe que a Autodesk ela cresce muito nacional. Está aí todo mundo está sempre a tecnologia avançada. Então, a gente está falando para você aí se aprender também. Beleza, com certeza. Aproveitem aí, galera, esse convite para aprender, porque conhecimento não ocupa espaço e esse conhecimento é um daqueles que você, se você não aprender, você vai ficar para trás no mercado fatalmente. Exatamente. E alguém que tem alguma dúvida, a gente está terminando quase a live, né? Vou agradecer a você, Murilo, pela oportunidade de mais esse conteúdo, né, que agregou. Eu sei que tirou muita dúvida aí com tudo que tinha essas dúvidas. É uma oportunidade muito boa. Então, eu realmente indico para quem quer essa área de avaliações, aprender mais com você. E realmente é algo que poucas estudantes, poucos recém-formados, poucos engenheiros não conhecem, né? Então, quando a gente tem esse vácuo aí no mercado, a gente sai muito mais à frente. Beleza, então eu que agradeço o convite aí, agradeço as pessoas que assistiram a gente, que fizeram as perguntas. E só lembrando, galera, quem quiser fazer um mini curso gratuito para conhecer um pouquinho mais da área e saber se essa área é a área para você, mandem lá no meu direct, tá certo? Que eu vou mandar para vocês um link para vocês se inscreverem. Semana que vem a gente vai ter o nosso mini curso de avaliações. Show, galera. Desejo boa noite aí. Fique com Deus. E até a próxima live. Muito obrigado, Murilo, mais uma vez. Valeu, abraço.